quiero saludar cordialmente a todos los que están presentes en este esfuerzo de conferencias que el CIDEMO ha venido desarrollando con sus socios estratégicos como el doctor Rommel Sandoval, para poder promover una cultura política democrática, fortalecer la educación cívico-ciudadana y también promover la investigación sociopolítica desde la región oriental de El Salvador. CIDEMO, como sabrán, es un esfuerzo que está siendo apoyado por la cooperación internacional, en concreto a IND, y también representa un esfuerzo significativo por parte de la Universidad de Oriente en este asocio estratégico y de cooperación para precisamente luchar por la consolidación del proceso democrático salvadoreño que proviene de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, en este sentido, hoy tenemos un invitado de lujo a nivel académico que va a ser presentado por el doctor Rommel Sandoval, quien desde ya hace varios años viene trabajando, promoviendo y forjando a jóvenes comprometidos con liderazgos emergentes y con altas habilidades, tanto académicas como cívicas. Adelante, doctor Rommel. Bueno, muy buenas tardes, estimados colegas, estimados alumnos de la Universidad de Oriente. Agradezco mucho a mi buen amigo Adam la amable apertura para invitar al doctor Eduardo Sousa Dantas, de nacionalidad brasileña. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Sao Paulo, maestro en Derecho de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y ha ejercido cargos de Procurador Federal, analista judicial de la región y asesor técnico especial del Ministerio Público. Actualmente es juez federal sustituto, juez auxiliar del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Como pueden ver, tenemos no solamente a un maestro del derecho, sino tenemos a un alto funcionario del sistema judicial federal brasileño. Y es realmente un gran honor que haya aceptado el doctor Eduardo Sousa Dantas esta conferencia que es importante para nuestra cultura política, nuestra cultura jurídica, escuchar lo que es el modelo de democracia y el Estado de Derecho en el siglo XXI, y sobre todo una visión desde Brasil. Normalmente en Centroamérica escuchamos muy poca cultura política brasileña y esta es una gran oportunidad. Y a veces nos aísla justamente la lengua, desafortunadamente, pero ahora vamos a tener una ponencia en que el profesor nos va a dirigir y va a hablar eh, bastante despacio para todos nosotros y curiosamente los brasileños nos entienden perfectamente a todos los hispanohablantes. Entonces, muchísimas gracias, profesor Eduardo Sousa Dantas. Está a sus órdenes la palestra. Gracias. Buenas tardes. Muito obrigado, Romel, Adam, pela abertura, pelo convite. É uma grande honra estar aqui com todos vocês hoje. Eu vou tentar falar bem devagar para que vocês possam me compreender. E se não estiverem compreendendo, por favor, vocês podem me cobrar. Eu trouxe uma pequena apresentação sobre o tema que foi designado. São alguns tópicos que eu gostaria de compartilhar com vocês apenas para nortear e tornar mais claro os assuntos que eu vou falar aqui na data de hoje. Eu creio que vocês estão conseguindo ver a minha tela, não é isso? Sim. Perfeito. Perfeitamente. Graças. Então, o que me foi designado foi para falar um pouco sobre a democracia e o Estado de Direito no século XXI. E eu vou fazer algumas breves considerações sobre esse tema, estabelecendo algumas premissas sobre a democracia e o Estado de Direito. Vou falar rapidamente sobre as crises das democracias contemporâneas e alguns temas controversos, como democracia e populismo autocrático, Estado de Direito versus autoritarismo, e o papel das instituições e do poder judiciário.
E creio que como temos aqui uma comunidade acadêmica certamente muito atuante e que já tem uma familiaridade com esse tema, eu vou fazer algumas considerações sobre essa parte teórica, mas penso que talvez a parte que seja mais interessante ou mais curiosa, mais diferente para todos, é a questão realmente do Brasil e do Supremo Tribunal Federal, que é onde hoje eu trabalho. Enfim, o papel do STF no atual contexto político-democrático do Brasil. Passando um pouco para o início da minha apresentação, é importante a gente notar que a democracia é um conceito amplo e ambíguo, assim como o Estado de Direito, né? Existem diversas concepções de democracia, democracia direta versus indireta, democracia representativa versus democracia deliberativa, democracia constitucional. Nós temos diversas concepções, é uma tarefa complicada de se definir em poucas linhas o conceito de democracia. Mas eu gostaria de trazer aqui para vocês as noções de Hans Kelsen, que creio que todos conhecem, enfim, um grande jurista do século XX, as ideias que ele associou à democracia, até de certo modo fazendo uma justiça, Kelsen, não sei como é visto por aí o papel de Kelsen, enfim, como ele é lido hoje em dia, mas aqui no Brasil muito se diz que Kelsen é o pai do positivismo e há várias pessoas que se contrapõem àquele positivismo científico que separa completamente os valores, exclui os valores de dentro do direito. Há até mesmo algumas pessoas que entendem que Kelsen, a sua teoria do positivismo teria alguma relação com os absurdos do nazismo que foram praticados na Alemanha, e até fazendo esse reparo, né, nós, enfim, que nos aprofundamos um pouco mais sobre esse assunto, sabemos que, na verdade, não é nada disso, né? Que Kelsen, na verdade, inclusive era judeu e foi perseguido, e, enfim, embora o seu positivismo talvez não pudesse solucionar os problemas que a Alemanha enfrentava, ele não era a base da teoria jurídica do Estado nazista, né? A teoria jurídica do Estado nazista, que é muito mais associada a Carl Schmitt e a outros autores, ela estava muito mais focada numa perspectiva hegeliana, de vontade do povo alemão, de unidade, de identidade, de homogeneidade, que se contrapunha a Kelsen. Na verdade, Kelsen tem uma teoria democrática que era muito sofisticada para a época, uma teoria calcada no pluralismo, na defesa dos partidos políticos, nas composições entre maioria e minoria, que eram avançadas para a época, numa época de crise da democracia e do surgimento desses autores que defendiam um Estado forte. E para Kelsen, então, ele compreendia a democracia, de acordo com esse trecho dessa obra que eu trouxe para vocês, que é A Democracia, de Hans Kelsen, como uma perspectiva, uma condição fundamental atrelada à liberdade. Da passagem da liberdade natural, né, que o homem, em sua forma isolada, se considera livre, para a liberdade social ou política, Kelsen entende que se nós vamos ser comandados, que nós deveríamos ser comandados por nós mesmos. Então, nessa perspectiva de o homem, se há necessidade de existir um Estado, que a maioria, a população, ela deve participar da composição desse Estado e da formação das decisões no âmbito desse Estado. Ou seja, ele considera que só é politicamente livre aquele que está submetido à vontade própria e não alheia. Ou seja, aquele que participa, de algum modo, da formação da vontade estatal. E é com base nessa perspectiva de Kelsen que nós podemos compreender a democracia como um sistema que é baseado na vontade popular, na soberania popular e na vontade popular, enquanto base de criação do Estado,
e de regulação dos interesses e das disputas sociais. Então, ao contrário de outros autores que enxergam na democracia uma questão de igualdade, né, igualdade de participação política, Kelsey vislumbrava na democracia um sistema baseado na liberdade, ou seja, na liberdade do indivíduo. Na liberdade do indivíduo de participar das decisões estatais que irão regular a sua própria vida, a vida social. Porém, é importante, enfim, a gente vislumbrar que nesses diversos conceitos de democracia que eu mencionei, havia inicialmente na teoria democrática, ou até mesmo na teoria republicana de Rousseau, uma perspectiva de que todos os cidadãos deveriam decidir diretamente em assembleia as mais diversas questões relativas à vida em sociedade, o que nos aproxima de uma concepção de democracia direta. Porém, essa é uma noção que hoje em dia praticamente não subsiste em virtude do tamanho dos estados, da complexidade, né, da formação dos estados. Enfim, é difícil vislumbrarmos em grandes países, ou nos países em geral, um modelo baseado eminentemente nessa perspectiva de democracia direta. Isso é algo realmente que remonta a pequenos cantões suíços, pequenas localidades onde as pessoas ainda têm esse costume, mas, em geral, o modelo que nós vislumbramos hoje em dia é de uma democracia indireta ou representativa, que está presente, né, na teoria kelseniana, na perspectiva em que o órgão ou o poder que representa de forma mais democrática, né, o que tem a maior influência, o pedigree democrático, é o poder legislativo, e esse poder legislativo deve, na perspectiva kelsiana, representar os mais diversos interesses ou grupos sociais que existem em determinado estado. Então, o parlamento, o executivo e o legislativo, eles representam essa vontade popular, as pessoas escolhem os seus representantes durante os pleitos, durante as eleições, e o parlamento especificamente representa esses diversos grupos sociais que participam da formação daquele estado. E como nesses modelos de estado grande, né, enfim, de estados que não são compatíveis com esse modelo de democracia direta, torna-se praticamente impossível uma decisão baseada na unanimidade. Qualquer questão que seja votada, os interesses eles são contrapostos, e um modelo que fosse baseado na unanimidade, ele seria ineficaz. Estabeleceu-se como um princípio democrático esse princípio da decisão por maioria, né? Então, a democracia, inclusive, é definida como o sistema de governo no qual as decisões são tomadas por maioria. As maiorias, a maior parte da população representada, né, corporificada através dos seus representantes, decidem, tomam as decisões, regulam a vida de todos os demais membros daquele determinado corpo social. E esse princípio majoritário ele é vislumbrado na teoria kelseniana como o mais próximo possível, a maior aproximação possível do princípio da unanimidade que vigeria numa sociedade ou em um modelo de liberdade natural. A aproximação que pode ser feita é realmente nessa perspectiva do princípio majoritário. E isso se dá até, embora a gente saiba que democracia não é apenas a vontade da maioria contra as minorias, na teoria kelseniana as minorias elas têm um papel relevante, porque ele vislumbrava a existência de procedimentos e de quórums que atribuísse às minorias a possibilidade de negociar decisões ou até mesmo de vetar decisões que fossem adotadas pela maioria. Então, a depender do quórum que é necessário para se aprovar uma lei, é possível vislumbrar que as minorias, ao obstruírem a obtenção daquele quórum, elas podem exercer esse poder de veto e elas podem também negociar o atendimento aos seus interesses.
Então, era com base nessas relações entre maioria e minoria, né, nesse ambiente de negociação, de concessão recíproca de interesses, e também a partir de outros órgãos e entidades, como, por exemplo, os partidos políticos. Os partidos políticos, eles têm um papel fundamental na democracia e nesse modelo democrático de Kelsen. Ele, inclusive, compreendia que os partidos seriam a melhor forma de se reunir pessoas que possuem interesses em comum, que o homem sozinho no parlamento não conseguiria fazer chegar os seus interesses para que eles fossem deliberados pelo parlamento, e que apenas através dos partidos, como essas instituições intermediárias que corporificam aqueles interesses e levam ele ao parlamento, é que a democracia poderia se aperfeiçoar, poderia funcionar. Então, vejam, ele afasta qualquer tipo de possibilidade de uma democracia com base em corporações ou categorias profissionais, com base em interesses religiosos. Ele entende que esses grupos religiosos ou grupos econômicos, corporações, eles não conseguem unir o maior número de interesses ou de representantes ao redor de si, né, para formar grupos que consigam se organizar melhor. Ele até, de certo modo, era crítico a um modelo de entidades intermediárias que possuíssem uma representação por categoria de classe, categoria econômica ou profissional, até mesmo porque era um crítico do socialismo, do comunismo soviético. E então ele defendia que os partidos eram naturalmente aqueles que poderiam agregar pessoas de diferentes classes, de diferentes religiões, mas que tivessem interesses em comum. Assim como ele também defendia a existência de um tribunal constitucional que exerceria nesse papel a função de legislador negativo, ou seja, deveria excluir do ordenamento jurídico as leis que fossem compatíveis com a própria Constituição, como nós conhecemos. Então, enfim, é um modelo muito interessante que eu gostaria de apresentar a vocês. Se a gente pensar no período pré e ascensão do fascismo, um autor que defenda pluralismo, né, como ele defendia, era um modelo de democracia pluralista, um modelo de democracia relativista, que não apostava na existência de vontades absolutas. Ele entendia que não existe uma decisão verdadeira ou melhor, que a melhor decisão é aquela que pode ser adotada a partir dessas relações entre maioria e minoria. Um autor que defendia a tolerância. São todas características das democracias como nós hoje a compreendemos, né? Então, a tolerância também é uma característica da democracia kelseniana. E o respeito às decisões tomadas no parlamento enquanto fórum democrático, né? Kelsen previa direitos e garantias fundamentais, mas não era um rol muito extenso, substantivo de direitos e garantias fundamentais, porque ele entendia que aí você já partia para uma concepção absoluta de um valor e de amarras às próprias decisões da maioria, às próprias decisões democráticas. E isso é uma, como eu mencionei, uma perspectiva que se contrapõe a muitos autores que exerceram influência na época em que Kelsen viveu, como Carl Schmitt, e que tem influência até os dias atuais, né? O Carl Schmitt, por exemplo, era um crítico da democracia, era um crítico do pluripartidarismo kelseniano. Ele entendia que o pluripartidarismo, que o pluralismo social levaria à fragmentação do poder, levaria à desordem, levaria à desunião. E o que valeria a pena, o que seria mais importante, seria um poder soberano representado por um chefe que estabelecesse essa ordem com poderes fortes, né? Que tivesse esse acesso direto à vontade popular, a vontade popular expressada sob uma perspectiva de unidade e de homogeneidade, e aqueles que discordassem das decisões desse soberano, que teriam acesso direto nessa democracia ou nesse Estado plebiscitário de Carl Schmitt. O soberano tem acesso direto à vontade do povo, ele representa e corporifica a vontade do povo, e aqueles que discordassem deveriam ser expulsos ou assimilados culturalmente.
né? Então, essa seria uma concepção de Estado autocrático de natureza smithiana que se contrapõe a esse modelo democrático de Kelsey, que, com algumas diferenças, enfim, a gente pode discutir se um rol maior de direitos e garantias fundamentais é necessário ou não, quantos partidos, né, se esse pluripartidarismo deve ser focado em muitos partidos ou em pequenos partidos. A gente pode discutir algumas questões, mas, em geral, nós compreendemos essa perspectiva de Kelsey como sendo correta. É um governo calcado na decisão da maioria e não apenas na decisão de uma única pessoa, como na monarquia, ou na decisão de poucas pessoas, como na aristocracia. Uma decisão, um regime, o regime democrático, que as pessoas participam da formação da vontade estatal, privilegiando sua liberdade política e privilegiando esses instrumentos e mecanismos que levariam à tolerância e à ausência de atos abusivos ou atos excessivos por parte do Estado. Então, essa é uma primeira perspectiva que eu gostaria de trazer a todos vocês. Já o Estado de Direito, ele tem uma perspectiva que se comunica um pouco com democracia, mas sob bases parcialmente distintas, né? O Estado de Direito, enquanto consequência das revoluções liberais do século XVIII, ele parte da premissa de refutação do poder absoluto ou arbitrário, que, de certo modo, o modelo de democracia, nessa perspectiva keynesiana, democracia como a gente conhece, também busca evitar. Mas, enquanto na democracia o foco está na participação política dos cidadãos, nas decisões tomadas em maioria, o Estado de Direito se preocupa principalmente com os excessos ou os abusos que possam ser cometidos pelo Estado. É um conceito, então, formado durante essas revoluções liberais e que se baseia em duas premissas básicas: a limitação do poder do Estado. Então, enquanto na liberdade democrática o que se percebe, o que se valoriza é a liberdade de participação, na liberdade do Estado de Direito o que se percebe, o que se valoriza é a ausência do poder do Estado, a valorização da liberdade privada do cidadão. Então, nós temos liberdade política de um lado e liberdade negativa de outro. Então, a limitação do poder do Estado visa, principalmente nessa concepção liberal, de impedir que o Estado avance sobre a esfera privada dos cidadãos, preservar essa esfera de liberdade privada ou negativa dos cidadãos. E é por isso que existe a segunda premissa do Estado de Direito, que é não só limitar o poder estatal, mas limitá-lo através da previsão de um rol de direitos e garantias fundamentais, né? E, a partir dessa concepção de Estado de Direito, nós podemos ter em mente outros princípios fundamentais, outros vetores importantes, como, por exemplo, a separação de poderes, que foi previsto, por exemplo, na Constituição norte-americana como uma engenharia para limitar, impedir que um poder prevalecesse sobre os outros e a partir daí sobre o direito dos cidadãos. Temos também o princípio da legalidade, que prevê que as restrições aos direitos das pessoas têm que estar previstas em lei. Sem previsão em lei, não se admite que o Estado avance com esse poder absoluto ou arbitrário. O princípio da igualdade entre os cidadãos também é uma premissa básica, ou seja, não se admite diferenciações indevidas. Todos devem ter o mesmo status jurídico, o mesmo tratamento, os mesmos direitos e prerrogativas. E temos também o princípio da justiciabilidade, que é exatamente a existência de mecanismos de controle sobre as decisões tomadas pelos poderes, para que, mais uma vez, se refute ou se evite os abusos ou os arbítrios. Mas, bem, então trago aqui um trecho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, o resultado da Revolução Francesa, né, no seu artigo 16º, quando fala em que uma sociedade que não esteja
calcada na garantia dos direitos nem na separação dos poderes não tem Constituição. Ou seja, não existe Estado de Direito onde não há esses dois elementos da garantia dos direitos e da separação dos poderes enquanto instrumento de limitação do poder estatal. E passando um pouco a mais, é importante a gente notar que a junção desses dois conceitos, de democracia enquanto vontade da maioria e Estado de Direito enquanto um Estado que protege os direitos das pessoas, nós temos, a partir da junção desses dois conceitos, a concepção de Estado democrático de direito ou de democracias constitucionais. A junção dessas duas grandes teorias, né, teorias da democracia e do Estado de Direito, elas são regulamentadas pelas constituições. As constituições são os instrumentos que fazem esse link entre a política, a democracia e o direito. Né? Por isso, inclusive, nós a definimos como o estatuto jurídico do político, né? Ou é realmente essa interface entre a política e o direito. São as cartas, né? Essas normas fundantes que estabelecem as regras do jogo democrático e os pré-compromissos, ou os direitos que não podem ser aviltados, ainda que por decisões das maiorias. E, a partir dessa concepção de Estado democrático de direito ou democracia constitucional, nós incorporamos, eu estou fazendo uma simplificação, mas a perspectiva é nesse sentido, nós incorporamos todos esses princípios ou valores da participação política, político-democrática, da existência do sistema representativo em que os grupos sociais estão presentes no parlamento, da separação de poderes enquanto instrumento de contenção dos arbítrios, da proteção dos direitos e garantias fundamentais, que também tem essa perspectiva, e principalmente da existência de mecanismos de controle. Temos, então, essa síntese como uma junção dos dois conceitos. Enfim, nós tivemos principalmente após a Segunda Guerra Mundial, essa ascensão do conceito de Estado democrático de direito, de democracias constitucionais, mas é possível dizer, fazendo o link para o século XXI e falando um pouco sobre a perspectiva brasileira, mas creio que de diversas outras localidades, que hoje nós temos uma situação de crise do Estado democrático de direito, o que pode ser explicada por diversos fatores. Um dos fatores que já existia, né, lá em Kelsey, em 1930 e 1940, mas que também existe hoje de forma muito, muito forte, é uma certa desconfiança e descrédito da população em relação ao sistema político e aos seus titulares. Aqui no Brasil existe muito essa percepção de que os políticos somente atuam em benefício próprio, de que o sistema democrático é um sistema lento, é um sistema ineficaz, de que as demandas das pessoas não são atendidas e que o Estado está tomando decisões que contrariam uma certa percepção do que é bom, do que é verdadeiro, do que está na essência, no espírito de determinado povo, de determinada nação. Ou seja, nós temos ainda hoje esses influxos autocráticos que já eram, de certo modo, mencionado na obra de Carl Schmitt. Por outro lado, a gente tem uma segunda explicação, que seria, por exemplo, a perspectiva da decadência do estado de bem-estar social, né, que surgiu também depois do segundo pós-guerra, né, do estado que atenda às demandas dos cidadãos, que proteja a sua liberdade, que estabeleça a igualdade entre todos, que atue em políticas de justiça redistributiva para evitar essa desigualdade em que poucas pessoas têm acesso a muitos recursos e muitas pessoas não têm acesso a quase nada. Então, esse certo desmonte do estado de bem-estar social, que nos Estados Unidos ocorreu mais a partir da década de 1980, no Brasil é um estado social incompleto, porque nunca chegamos a ter realmente todos esses direitos sociais estabelecidos, mas eles também geram uma certa
uma certa reação de muitas pessoas a essa ideia do Estado democrático de direito enquanto o melhor modelo para regular a vida em sociedade. Então, nós temos hoje um advento da política neoliberal, enfim, de muito individualismo. A gente perde um pouco a concepção de unidade na pluralidade, né? E essa perspectiva das limitações do Estado liberal, ela afeta a liberdade e a igualdade de várias pessoas, né? Porque as pessoas, enfim, sofrem hoje com insegurança, sofrem com desigualdade, tem diversos problemas, e entendem que esse Estado neoliberal, o modelo de Estado democrático, não atende eficazmente às suas demandas. Ou seja, nós temos, de certo modo, uma certa crise de não cumprimento das promessas constitucionais, né? Essas promessas de estabelecimento de um Estado que as pessoas são livres, são iguais, têm direito à educação, à saúde, à moradia. E também visualizamos hoje, falo ao menos sob a perspectiva do Brasil, sem maiores pretensões de avançar nessa matéria, um cenário de intensa polarização e fragmentação social. Ou seja, ao invés daquele sistema democrático de Kelsen, em que o pluralismo, o pluripartidarismo, ele geraria tolerância e compromisso, concessões, o que nós vemos hoje em dia são muitos embates, muitas discussões, muitas incompreensões, e que as pessoas são colocadas em grupos e são consideradas como inimigos, né? Se você é de esquerda ou de direita, se pertence a um grupo X ou Y, isso tudo, a democracia, ao invés de gerar essa tolerância e essa compreensão, em alguns contextos tem gerado essa polarização e essa fragmentação, né? Então, essa é uma perspectiva que eu também considero importante para se compreender a crise do Estado democrático de direito. E essa crise da democracia enquanto sistema ineficaz, sistema em que os políticos só pensam nos seus próprios interesses, só tomam decisões nos próprios interesses, sistema em que as pessoas brigam mais do que se harmonizam, ela tem feito surgir ou ressurgir movimentos de um certo populismo autocrático, ou seja, uma certa concepção de líder que tem acesso tem condições de compreender o verdadeiro sentimento popular, e que alega que, na verdade, o problema da não realização do sentimento popular, da vontade do povo, nessa perspectiva mais unitária, mais homogeneizadora, é o próprio sistema político democrático, né? Tem um autor muito interessante, que é o Andreas Wopkuler, que foi membro da Corte Constitucional Alemã, Tribunal Constitucional Alemão, que tem um trabalho interessante sobre o populismo. Ele diz que, enfim, enquanto os democratas não têm tantas certezas, né, sobre a existência de decisões corretas ou absolutas, sobre as melhores soluções para os problemas sociais, os populistas sabem tudo, têm acesso a essa vontade popular e têm condições, se os democratas saírem do seu caminho, de implementar essa vontade popular. E nesse ambiente de populismo autocrático dos dias atuais, a gente sabe que o que os populistas buscam ou defendem é a retomada dessa ideia de unidade, de nação, de povo brasileiro, que tem uma concepção muito interessante, que é muito mencionada, que é o cidadão de bem, né? Buena persona, vamos dizer algo nessa perspectiva, que o cidadão de bem precisa se proteger, precisa ter acesso a armas, precisa de um sistema de justiça mais rígido, né? Precisa que sua liberdade seja garantida através de regras que imponham um ônus muito elevado às pessoas que pensam diferente de si. Então, essa questão do cidadão de bem é um mito, vamos dizer assim, homogeneizante, que existe
na sociedade brasileira. E para esse populismo autocrático que, como eu estou tentando pretender demonstrar, se contrapõe ao modelo de democracia, o sistema político é um obstáculo à concretização da vontade do povo por esses líderes populistas. E por isso ele deve ser reformulado, ele deve ser erodido, deve ser eliminado em suas bases mais importantes. Nessa perspectiva, eu acho interessante trazer aqui para vocês as formas de atuação desses populistas autocráticos, né? E tem um livro muito interessante que vocês já devem conhecer, que é um livro do Steven Levitsky, um cientista político norte-americano, que fala como as democracias morrem. É interessante a gente analisar e retomar um pouco essas ideias, porque o Levitsky demonstra que hoje as democracias não morrem através de um golpe militar, né, de um golpe de Estado com tanques na rua e metralhadoras, como ocorreram no século passado, né? No Brasil, nós tivemos um golpe de Estado, uma ditadura militar, esse golpe foi realmente praticado nesse estilo tradicional, né? De tanques na rua, soldados e deposição de líderes e governos. Mas hoje o Levitsky traz, eu acho importante a gente retomar isso, que as democracias vão morrendo pouco a pouco, paulatinamente, e o pior, elas vão morrendo por dentro, né? Com a ascensão desses líderes populistas através do próprio sistema democrático, do sistema político democrático, sendo eleitos através desse sistema, eles vão de dentro da democracia minando pouco a pouco esse regime e esse sistema. E qual é mais ou menos o Levitsky? Ele tem um roteiro baseado no estudo do Julian Lis, que fala sobre as etapas de derrocada paulatina e gradual das democracias. E esse roteiro tem alguns quadrinhos. Primeiro, ele diz que os líderes populistas normalmente buscam ou atacam as regras do próprio processo democrático. Então, a gente vê muito isso hoje em dia, alegações de que as eleições devem ser canceladas, de que as votações são fraudulentas, e que, por isso, o sistema é corrupto e a única forma de salvar as pessoas é estabelecendo plenos poderes a esses líderes populistas. Isso é uma forma de se erodir esse processo democrático que é considerado essencial para que as pessoas consigam participar do poder e para que possam tomar as decisões que respeitem as suas vontades manifestadas nas urnas e nos processos eleitorais. Então, isso seria uma primeira forma. A segunda forma seria a própria deslegitimação dos oponentes políticos, né? A gente sai daquela compreensão de que os oponentes políticos são pessoas que têm a mesma dignidade, igualdade e liberdade do que nós, são pessoas que podem ocupar as posições, né, os cargos eletivos, eventualmente, e que isso faz parte do jogo democrático, para entender que essas pessoas são inimigos, são comunistas, são terroristas que devem ser eliminados. Então, jamais se pode deixar que essas pessoas ocupem posições de poder. Eles devem ser absolutamente eliminados, né? A gente escuta um pouco isso também aqui no Brasil nos dias de hoje. Uma terceira característica de derrocar a democracia, de erosão da democracia, seria através da tolerância ou do encorajamento a atos de violência, atos que são praticados tanto mediante violência física contra opositores, contra autoridades que se insurjam contra esses líderes populistas, mas também nós temos hoje de violência psicológica ou de violência virtual, cibernética, né? Ameaças, enfim, divulgação de fake news. Temos diversos mecanismos de violência e de criação de um ambiente de hostilidade, de polarização contra as pessoas e os dissidentes dos grupos ou movimentos populistas que se instauram nos dias de hoje. E uma terceira característica seria a predisposição a restringir liberdades fundamentais.
líderes autocráticos, eles têm essa perspectiva de que a imprensa ela é corrupta, ela faz parte desse esquema que busca enganar os cidadãos, que busca desvirtuar o caminho que é considerado mais correto por parte desses líderes populistas, e por isso, portanto, como a imprensa ela é corrupta, ela mente, ela não traz informações verdadeiras, a liberdade de imprensa deveria ser restringida. Então, esses são, enfim, 4 etapas de um processo de erosão da democracia, e são etapas que nós podemos vislumbrar em diversos locais, em diversos países hoje ao redor do mundo. A gente pensar um pouco na Rússia, né, que tornou, inclusive, criminalizou qualquer tipo de notícia relativa à guerra na Ucrânia, ou se a gente pensar em líderes autocráticos que atacam jornalistas ou que estimulam que seus seguidores ataquem jornalistas, nós podemos ver claramente a incidência dessa regra 4 de derrocada da democracia. De modo que, na minha avaliação e na avaliação do Levitsky, né, essas são as etapas, né, os projetos, o roteiro que líderes autocráticos têm se utilizado para erodir a democracia enquanto sistema político vigente. E então esses seriam os 4, seria o problema da democracia com as autocracias, né, com os líderes populistas autocráticos. E esse é o desafio que se estabelece para as democracias no século XXI. Mas a gente tem também um problema de Estado de Direito em relação ao autoritarismo ou à desigualdade, podemos colocar assim, que é essa perspectiva de um Estado que respeita o direito das pessoas, que trata as pessoas igualmente em relação às políticas que existem atualmente em diversos países como o Brasil. Tem um trabalho muito interessante do professor Oscar Vilhena, que é um professor brasileiro, que fala um pouco sobre essa questão da intensa desigualdade social como obstáculo a essa implementação do Estado de Direito, né? O Estado em que os direitos das pessoas são respeitados, em que elas são consideradas como iguais a todas e que não há abuso ou arbítrio de poder. O professor Oscar Vilhena, que é um professor da FGV, da Fundação Getúlio Vargas no Brasil, instituição muito renomada, ele diz que a desigualdade ela gera essa erosão do Estado de Direito, principalmente na medida em que causa invisibilidade, demonização e imunidade. Seriam 3 malefícios da desigualdade no Brasil que seriam incompatíveis com o Estado de Direito, né? A desigualdade, a invisibilidade, ela ocorreria na medida em que nós temos a situação de absoluta desigualdade social de um país que foi o último a abolir a escravidão no continente americano, em que há uma população extremamente pobre, que não tem os seus direitos básicos respeitados, que não tem políticas que atendam às suas necessidades respeitadas, e essa desigualdade ela não é percebida ou não é tornada como uma questão central do Estado brasileiro. Ou seja, naturalizou-se essa situação de extrema desigualdade social. Por outro lado, as pessoas que eventualmente se insurgem contra esse sistema, contra esse Estado absolutamente desigual, elas sofrem um processo de demonização, sendo consideradas, mais uma vez, como inimigas, como bandidos, como pessoas que devem ser excluídas do convívio social, né? E nós temos hoje, no Brasil, como uma forma de demonização, o uso muito excessivo e seletivo de instrumentos de tutela penal. Nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, sendo que são países que têm uma população muito maior do que a nossa. O Brasil tem uma população aproximada de 200 milhões de habitantes, os Estados Unidos têm 400 milhões de habitantes e a China tem mais de 1 bilhão de habitantes.
e nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. E há uma tese que é bem razoável que diz, fazendo um link com o que eu falei anteriormente, que a correspondência entre o desmonte do Estado social seria o incremento do Estado policial e o uso de instrumentos de controle social. Ou seja, o Estado não fornece prestações sociais, direitos básicos aos seus cidadãos, não fornece dignidade aos seus cidadãos, e ao invés de dar esses direitos, o que se faz é usar de instrumentos e controles para afastar essas pessoas do convívio social das pessoas, de uma minoria que é mais abastada. E é o que gera o terceiro problema do Estado de Direito, né, como o Estado em que as pessoas são tratadas de forma igual, que é a questão da imunidade. Nós temos grupos, né, enfim, de elite que têm uma condição, um status jurídico muito diferenciado do restante, da maioria da população, e esses grupos têm os seus direitos, as suas prerrogativas, os seus privilégios inalterados. Então, em síntese, um Estado em que há uma intensa desigualdade social, em que uns têm privilégios muito exclusivos que são diferenciados dos direitos dos demais, em que muitos são submetidos a instrumentos de controle, principalmente através do crescimento do aparato estatal, nós temos a crise do Estado de Direito, né? Por esse sistema, um sistema de justiça penal, um sistema de atividade policial que é muito violento, que é muito intenso contra pessoas que são bem delimitadas, ou seja, pessoas que ocupam posição de desprivilégio social, né, por questões raciais, por questões sociais. Dá para se fazer esse link muito claramente. Então, no Brasil, para dar os exemplos da moradia, né, de pessoas que moram em favelas, em comunidades, porque não tem a implementação desse direito à moradia, que é um direito constitucional, pessoas que não têm uma segurança alimentar. Nós estamos vivenciando aqui no Brasil pessoas que estão se alimentando de restos de ossos, porque a carne está muito cara e as pessoas estão desempregadas. Nós temos uma educação muito precária, o sistema de saúde, embora tenha sido muito positivo no âmbito da Covid, ainda tem muitos déficits, e dependendo se você tem condições de pagar por uma saúde particular ou ir para o sistema público, o tratamento é absolutamente distinto. E nós temos um modelo de segurança pública que é muito cruel com as pessoas mais pobres e que ainda apresenta algumas imunidades em relação às pessoas que têm melhores condições financeiras e sociais. Então, nós temos essa condição do Brasil, que se choca com o Estado de Direito, de pessoas que moram em comunidades pouco estruturadas, ocupadas em várias vezes por narcotraficantes ou por criminosos, em que a polícia tem uma política de atuação com bastante agressividade, com letalidade. As operações que são feitas nas comunidades normalmente acarretam com um alto número de pessoas mortas, crianças são vítimas de balas perdidas, né? E, na verdade, tem uma frase muito interessante aqui em Brasília, na capital, que diz que não existe bala perdida, né? É uma frase que sempre me provoca muita reflexão. E nós temos o sistema penitenciário, que é colocado hoje por alguns autores como um sistema de controle social daquelas pessoas que estão em situação de miséria, né, e que eventualmente estejam em confronto com a lei. Nós temos um sistema penitenciário que absolutamente trata, né, é composto por pessoas menos favorecidas aqui no país, né? Então, isso é uma situação que se choca com essa noção de Estado de Direito. E chegando já na parte final da minha apresentação, peço até desculpas por ter me alongado um pouco, mas quero falar bem devagar para que vocês possam me compreender. Eu gostaria de falar um pouco sobre o papel das instituições do Poder Judiciário diante desse cenário. O Steven Levitsky fala um pouco dessa noção das instituições em relação aos líderes autocráticos, né, que foi o primeiro problema que eu abordei, dos líderes das instituições como gatekeepers, né, como guardiões
do sistema democrático. Aqueles que têm a chave do sistema democrático, eles devem impedir que esses líderes cheguem ao alcance do poder. E isso poderia ser feito em diversos níveis, né? No âmbito dos partidos políticos, da sociedade, do poder legislativo, do poder judiciário. Então, os partidos deveriam ter a noção de não permitir que líderes autocráticos se filiem aos seus quadros e disputem eleições. A sociedade civil deveria, né, nesse modelo de proteção, como se diz na Alemanha, de democracia militante, reagir fortemente a líderes que possuem propostas autocráticas, homogeneizantes, violadoras dos direitos das minorias. O legislativo também tem um papel de fiscalização desses líderes quando eles chegam ao poder executivo, e o judiciário também. Então, eu entendo que é uma responsabilidade compartilhada, né? É interessante a gente ver que a Alemanha criou esse modelo que o Karl Popper chama de democracia militante, no qual, por muito tempo, existiu e há uma reação muito forte a qualquer tipo de surgimento de líderes ou partidos antidemocráticos, né? A jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão já declarou a inconstitucionalidade de partidos políticos. E sempre que um líder, um pequeno líder não que seja vinculado a uma concepção nazista, ele é eleito numa pequena cidade alemã, sempre há uma reação muito forte da sociedade civil e do meio político. Isso mostra como é importante esse tipo de empreitada, de colaboração conjunta nessas barreiras democráticas contra o surgimento de líderes autocráticos, né? Então, eu entendo que esse é um papel, um dever que deve ser feito, né? Uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre todos. E até se coloca que a importância de se adotar essas medidas, ela se dá principalmente antes que esses líderes populistas cheguem ao poder, né? Tem até uns casos, o livro do Levitsky e do Ziblatt, Daniel Ziblatt, é muito interessante para aqueles que ainda não têm conhecimento. Ele traz alguns exemplos, não só da Alemanha, mas também na Bélgica, que foram feitas coalizões democráticas, né, no período eleitoral. Partidos que eram antagonistas se uniram para impedir que um líder autocrático fosse eleito. Mas isso nem sempre dá certo, né? Nem sempre se consegue, porque às vezes as divergências não conseguem ser superadas. E uma outra questão que eu acho importante ser mencionada, para impedir a derrocada da democracia, não só essas reações no âmbito social, no âmbito político, mas também em relação ao Poder Judiciário, que haja essa sinergia, né, entre sociedade civil e o Poder Judiciário. Enfim, como eu havia mencionado, acabei de mencionar, o Judiciário ele atua melhor quando ele atua de forma preventiva. E ele precisa ser demandado, mas, pelo menos no Brasil, nós temos ainda um modelo que os autores norte-americanos, ou em FIS, falam um pouco isso, em outro contexto, mas que podemos adaptar aqui, fala muito no modelo de tutela oficial de direitos, né? Em que os direitos eles são levados ao Poder Judiciário através de ações promovidas por órgãos públicos, como a Fiscalia, enfim, o Ministério Público, a Defensoria del Pueblo, né? Enfim, órgãos que têm uma certa conexão com a sociedade civil, mas que não são realmente integrantes da sociedade civil. E eu entendo que essa abertura do Poder Judiciário à sociedade civil, o que pode ser feito através de regras mais benevolentes de admissão e do conhecimento de ações, ela seria importante nessa sinergia que deve existir entre sociedade e o Estado, sociedade e Poder Judiciário, para se impedir que medidas autocráticas ou políticas autocráticas sejam estabelecidas. E, enfim, falando agora rapidamente sobre o Supremo Tribunal Federal nesse contexto, eu entendo que no Brasil nós estamos passando por um período de movimentos e de grupos autocráticos nesse contexto que é absolutamente desigual e incompatível com o Estado de Direito, que torna ainda as condições ainda mais difíceis.
E qual o papel, enfim, do Supremo nesse contexto político-social? Nós temos aqui no Brasil, hoje, um executivo ou partidos e líderes que têm esse perfil autocrático, que têm esse perfil incompatível com as garantias mínimas do Estado de Direito, do Estado pluralista. E nós temos um poder legislativo que, tradicionalmente, ou nesse exato momento, se encontra, de certo modo, capturado pelo poder executivo. E capturado muito a partir de concessões no orçamento. O executivo, no Brasil, fez várias concessões ao poder legislativo e comprou, vamos dizer assim, o apoio do poder legislativo, que está mais afinado, nesse exato momento, com o poder executivo. Embora ainda atue, por vezes, tentando frear os excessos do poder executivo, hoje há uma certa sintonia, eles estão mais aproximados, né? E isso é uma perspectiva, um cenário, de certo modo, preocupante. E o STF, na história do Brasil, sempre foi um tribunal muito conservador, muito autorrestrito, porque aqui nós sempre tivemos o executivo tradicionalmente muito forte, né? É uma característica que o Roberto Gargarella, que é um importante autor argentino, um dos maiores autores da América do Sul, né, e acho que eu diria do mundo hoje, traz muito bem no seu trabalho desse autoritarismo muito vinculado no executivo que existe aqui na América Latina, na América do Sul, né? E por isso o tribunal sempre foi um tribunal muito acuado. Para vocês terem noção, na época da ditadura, quando o tribunal deu uma decisão que desagradou o regime militar, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal foram aposentados compulsoriamente. E isso se manteve, de certo modo. O tribunal ele era um tribunal muito conservador depois da nossa Constituição de 1988, que é a Constituição da redemocratização. Então, hoje nós temos o maior período de estabilidade democrática, estamos, enfim, com 30 anos de estabilidade democrática, um pouco mais que isso, mas estamos diante de um cenário preocupante de movimentos e políticas autoritárias. Porém, o tribunal, se ele era muito conservador logo após a Constituição, ele foi mudando paulatinamente. Com a mudança da composição de seus membros, pós-88, ele foi crescendo em importância, foi crescendo em dimensão, foi desenvolvendo instrumentos de controle de constitucionalidade, de controle dos atos dos demais poderes, de modo a se tornar um tribunal poderoso. E a Constituição da redemocratização deu muitos poderes ao tribunal. Então, hoje se diz no Brasil que o tribunal exerce o poder moderador. É uma nomenclatura que eu não gosto muito, que o poder moderador seria aquele que está acima dos demais, e na minha concepção, o Supremo está em iguais condições, está no mesmo nível dos demais poderes, ele só tem atribuições específicas de controle, mas dizem também, comumente referido, que o STF, que é nossa Suprema Corte, que tem essas funções constitucionais, ele é um árbitro dos conflitos políticos, então as divergências entre legislativo e executivo acabam sendo decididos pelo tribunal. O tribunal decide de questões relativas a impeachment de presidentes da República, a questões relativas à tramitação de projetos de lei, reeleição de presidentes do Poder Legislativo. O STF ele atua também como Tribunal da Federação. Os conflitos entre estados e a União são decididos pelo tribunal. Ele é um tribunal penal que julga autoridades da República, autoridades da República, e também tem uma competência recursal importante, e ele também exerce o controle de constitucionalidade. Então, hoje o tribunal passou a julgar muitas causas e passou a ser um player muito importante aqui no Brasil. Tanto que hoje se dizem que as pessoas em geral conhecem, não sabem a formação da seleção brasileira de futebol, mas sabem a composição dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso levou o tribunal a um certo desgaste, né, por ser comumente chamado a intervir entre divergências entre os poderes ou entre os entes da federação. E até é possível vislumbrar hoje
nessas diversas causas, um tribunal que decide muito sobre questões políticas, questões e embates envolvendo os outros poderes, né? O que gera também uma certa percepção de que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal politizado. E isso é uma questão importante, porque quanto mais se percebe um tribunal como politizado, vinculado a um grupo político ou outro, mais ele perde a sua percepção de independência judicial, de neutralidade, que é um capital político muito importante. Então, eu percebo hoje que o Supremo também, muito por conta desse movimento de ataque à democracia ou de derrocada, de erosão paulatina de regras democráticas, ele está muito vinculado a esses embates políticos que são importantes para a manutenção do Estado democrático no Brasil. E isso, inclusive, tem impactado um pouco, eu penso, na análise de casos que estejam mais vinculados à proteção de direitos e garantias fundamentais. Isso é um pouco do que eu estou tentando pesquisar, né, agora na Universidade de São Paulo, mas é uma percepção que eu tenho, né, é uma hipótese que eu tenho, de que esse envolvimento muito excessivo na política e na proteção das regras do processo democrático, do regime democrático, tem feito com que o tribunal não tenha tido tempo de se dedicar, talvez como deveria, a causas relativas a direitos e garantias fundamentais. E, enfim, em alguns casos eu acho que realmente o tribunal fez bem em se envolver em embates políticos, e em outros eu penso que o tribunal deveria adotar uma postura de maior autorrestrição, até para que possa se debruçar melhor sobre os casos de direitos e garantias fundamentais e para que possa exercer de forma melhor essas suas funções. Então, eu trouxe, por exemplo, alguns casos, algumas decisões recentes. Nesse caso do MS 31816, que é um mandado de segurança, uma ação para proteger direito líquido e certo, direito que pode ser demonstrado de plano através de provas pré-constituídas no Brasil, o STF disse, numa ação ajuizada por um parlamentar, que o Congresso deveria analisar os vetos apostos pelo presidente da República nos projetos de lei em sua ordem cronológica, ou seja, aquele primeiro projeto vetado, depois o segundo, depois o terceiro, e isso tem um impacto em 3.000 projetos de lei vetados no parlamento. E isso gerou um grande desarranjo, uma grande desorganização e uma grande reação do Poder Legislativo a essa decisão do tribunal, que foi uma decisão monocrática, individual, de um ministro, que acabou sendo revista por conta desse impacto, uma questão que me parece ser muito interna do Poder Legislativo. Não parece ser um caso que o tribunal deveria ter intervido. Então, gerou-se toda essa celeuma e o tribunal acabou revendo sua decisão. E esse também, só para pontuar mais uma vez, esse é um ponto que se critica muito, que as pessoas falam muito sobre o tribunal, né? A possibilidade de um ministro individualmente suspender uma lei ou intervir no funcionamento de um Congresso com vários deputados, vários senadores, né? Um outro caso também foi dessa ação de constitucionalidade 4.029, em que o tribunal também entendeu que haveria um descumprimento de uma regra de conversão de medidas provisórias em lei. Medidas provisórias aqui no Brasil é como se fossem decretos executivos que têm força de lei. Eles podem ser convertidos em lei no parlamento. E a Constituição prevê que para que seja convertido em lei tem que ter um parecer numa comissão específica. E isso não era observado. O relator do projeto de lei de conversão, ele dava o parecer individualmente. E o STF, ao ser provocado, disse que tinha que ser feita essa conversão. No caso específico, era numa lei que criou um órgão ambiental, então o tribunal declarou a inconstitucionalidade do órgão ambiental, e o então advogado-geral da União disse que existiam também milhares de projetos na mesma situação. E o tribunal teria, então, que declarar inconstitucional milhares de leis. O tribunal, mais uma vez, reviu a sua própria decisão.
né? Então, esse é um caso também que talvez, partindo um pouco da teoria do Bickel, do Alexander Bickel, dos Estados Unidos, deveria se fazer uso das virtudes passivas, né? Às vezes, não decidir também pode ser um mérito, ou decidir no tempo adequado, quando uma questão tem esse impacto sobre o funcionamento do Poder Legislativo e não é uma questão que trata diretamente de direitos e garantias fundamentais, que, na minha concepção, é um papel mais importante do Supremo Tribunal Federal. Mas há também decisões importantes que o Tribunal adotou recentemente, como nessa ADI 6341 e na DPF 722, são ações também de controle de constitucionalidade. Na primeira, o Supremo decidiu que caberia a todos os entes federados atuar no enfrentamento da pandemia do Covid-19, que não seria atribuição exclusiva da União, do Presidente da República. E isso foi importante porque havia uma predisposição do Presidente da República de liberar atividades de forma irrestrita, que a vida continuasse a seguir normalmente aqui no Brasil, com risco de contaminação e mortes muito grande. Então, eu entendo que foi uma decisão que protegeu o direito à saúde, o direito à vida e à integridade física da população em geral no Brasil. E na DPF 722, que também é essa ação de controle de constitucionalidade, o tribunal também declarou, afastou do mundo jurídico um dossiê que estava sendo produzido pelo governo contra servidores públicos que integravam o movimento antifascista, um movimento contra ideias fascistas do governo. Então, me parece também que foi uma decisão muito importante naquela perspectiva de se proteger os direitos das minorias, dos dissidentes políticos e impedir que haja a derrocada do Estado democrático de direito no Brasil. Temos também outras ações que eu mencionei aqui, que é a DPF 635 e 347, bem como o habeas corpus coletivo, né, que são ações, essas três ações tratam de temas diferentes. A primeira proibiu realizar operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. E foi uma decisão interessante porque, com essa proibição, não se verificou um aumento da criminalidade no Rio de Janeiro. Porque muito se diz que essas operações policiais, que são muito são feitas de forma muito letais, né, com forte armamento, ocupação de escolas, né, uso de helicópteros como plataforma de tiro para atirar em bandidos, né, em pessoas investigadas ou suspeitas na rua, um número elevado de óbitos de pessoas nessas operações. Há muita gente que diz que isso é necessário para evitar a violência, mas o interessante é que com essa proibição não se verificou de imediato o aumento do número de crimes no Rio de Janeiro. E tentou-se reorganizar essa política de segurança para que ela respeite os direitos, os iguais direitos daquelas pessoas que moram naquelas comunidades, que elas não sejam submetidas a um Estado, enfim, de não direito, um Estado em que a polícia simplesmente estabelece um cenário que é mais parecido com um cenário de guerra. Infelizmente, houve uma reação forte a essa decisão após um tempo. A polícia voltou a fazer operações e as operações subsequentes tiveram um número significativo de mortes, né, nesses confrontos policiais. Mas essa foi uma decisão que o Supremo ainda está tentando adotar. Na DPF 347, foi a ação que o STF declarou estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. Nós temos presídios superlotados, enfim, com condições desumanas, enfim, a comida de péssima qualidade, as celas abrangem muito mais pessoas do que podem comportar, não há iluminação adequada, a proliferação de doenças, a violência, facções criminosas, é um ambiente absolutamente inóspito. E o STF reconheceu esse estado de coisa inconstitucional e adotou algumas medidas, dentre as quais uma foi positiva, que foi o aumento dos investimentos no sistema penitenciário. Havia recursos bloqueados que foram liberados pelo STF. Isso promoveu um aumento do número de vagas, mas ainda não resolveu o sistema, porque o que se precisa não é só aumentar o número de vagas, é, de certo modo, rever essa política encarcerante no Brasil, né, que se baseia muito nessa ideia de guerra às drogas. E os habeas corpus coletivo
foi uma criação do próprio STF, não existe essa ação, mas se reconheceu que existem outras ações coletivas para tutelar direitos patrimoniais ou direitos civis, por exemplo. E aí o tribunal entendeu que, se existe uma ação na Constituição que tutela a liberdade, que é um bem mais importante, essa ação também deveria ser admitida na forma coletiva. E estão sendo reconhecidas essas ações para que sejam reparadas lesões coletivas à liberdade. Presos que estão em um determinado estabelecimento, que não têm o reconhecimento do direito ao sol, pessoas que não têm benefícios penais previstos na legislação, tribunais que não aplicam a jurisprudência do próprio Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, que é outro tribunal de cúpula. Isso tem sido feito pelo STF e é um ponto positivo também, essa tentativa de se resgatar o Estado de Direito no Brasil. Mas, enfim, eu já falei até mais do que deveria. Peço desculpas, professor Romel, professor Adam, por estourar o meu tempo, mas eu queria realmente trazer essas questões para vocês e falar de uma forma que ficasse claro. Espero que tenha sido compreendido. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Foi interessante ouvir a coincidência da filosofia política, do Estado de Derecho y a democracia. Tenemos nosotros una cultura democrática muy parecida en cuanto a las reglas kelsenianas, a la filosofía kelseniana, en cuanto a que justamente la libertad debe ser protegida a través de una norma fundamental rígida y que se establece un tribunal constitucional para la protección de aquellas normas que la mayoría adopta, pero no solamente los adopta, sino en contra de los valores y las reglas duras constitucionales. Creemos nosotros que sin duda Kelsen sigue vivo en todas las constituciones modernas. En la Constitución salvadoreña tenemos un sistema de control concentrado, una sala de lo constitucional y un sistema difuso muy a los estadounidenses, en el cual cada juez de la Constitución tiene la posibilidad de tomar decisiones constitucionales. Resulta interesante también escucharlo como el Tribunal Federal brasileño también adopta resoluciones de protección a través del mandato de seguranza, que en nuestro equivalente es el amparo constitucional para protección de derechos fundamentales. Acá en la Sala de lo Constitucional emitió hace un par de años, a través de un habeas corpus, una sentencia de habeas corpus, una decisión afirmando el estado inconstitucional de las prisiones debido a las condiciones inhumanas, a los abusos, y ordenó al Estado que hiciera las correcciones para mejorar pues el cumplimiento de la pena y el fin de resocialización. También ha sido muy interesante, profesor Eduardo Dantas, escucharlo sobre la crisis de las democracias, que prácticamente nos está pasando no solo en América Latina, sino que lo vemos en las noticias en Estados Unidos o en Europa Occidental, en donde, como usted bien explicó, según Steven Levinsky, o cómo mueren las democracias, no es a través solo de golpes de Estado, sobre todo en América Latina que sufrimos eso, sino que mueren poco a poco por esos líderes populistas, autoritarios, que van minando o atacando la democracia, las bases democráticas, a través de alegaciones de fraude o alegaciones de corrupción, esa violencia cibernética en contra de periodistas, en contra de jueces o de defensores de derechos humanos, informaciones falsas o fake news famosos. Creemos nosotros que los ciudadanos deben de conocer este tipo de análisis también de Sudamérica, de Brasil, sobre la necesidad de defender la democracia
Y ese es un rol de CIDEMO, generar pensamiento. La universidad ha creado un tanque de pensamiento justamente para educar en prácticas democráticas, profesor. Entonces, ha sido más que muy clara su explicación, muy directa, y creo que don Adán tiene unas palabras finales. Muchísimas gracias a todos los participantes que han estado también muy atentos y hemos tenido una participación muy buena. Lo dejo, don Adán. Sí, solamente agradecer al doctor Eduardo por la colaboración académica que nos ha ofrecido. Ciertamente el tema de la democracia y el Estado de Derecho siempre está en la encrucijada debido al avance de fuerzas autocráticas y sin duda alguna esto nos va a permitir una reflexión significativa. No me queda más que agradecerle al doctor Rommel, doctor Eduardo, y a todos los participantes en nombre de la dirección del Centro de Investigación para la Democracia, el maestro Rodolfo Mejía y este servidor, pues agradecemos a todos los participantes y los esperamos en el siguiente episodio del ciclo de conferencias del CIDEM en este esfuerzo por promover la cultura política democrática. Muchas gracias.